Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político entrevista Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é professor, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e foi candidato só a presidente da República e a prefeito nas últimas eleições. Comigo, a repórter Sofia Guiar. Muito bem-vinda, Sofia, primeira vez que a gente está fazendo essa parceria. E, Boulos, muito obrigado e muito bem-vindo ao Papo com o Editor. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Sofia. Satisfação estar com vocês aqui hoje. O Boulos, no domingo, o Congresso do PSOL aí de São Paulo, daqui de São Paulo, aprovou a sua pré-candidatura ao governo do Estado em 2022. No entanto, estava sendo discutida aí uma aliança, uma corrente do partido discutiu uma aliança com o PT para uma candidatura unificada. O que foi levado em consideração para essa decisão do PSOL aí, dessa candidatura própria e sua? Gustavo, antes de qualquer outra coisa, o que nós levamos em consideração foi a necessidade de mudança no Estado de São Paulo. Nós temos, há mais de 25 anos, o mesmo grupo político comandando o Estado, os tucanos. O Estado de São Paulo parou no tempo. Você tem, para não falar aqui de mais de 100 obras paralisadas, segundo o TCU, 23 bi em obra parada, esquemas de corrupção, Estado com desenvolvimento econômico rastejante, apesar de todo o potencial tecnológico de inovação, com muita desigualdade, com desemprego alto, sem uma política de planejamento e desenvolvimento regional. Os tucanos foram desmontando o Estado de São Paulo nas últimas quase 3 décadas. E isso, com o Dória, chegou a um limite, tanto é que o nível de rejeição do Dória é inédito. Além disso, pela primeira vez, Gustavo, eles estão divididos. Você vai ter pelo menos 2 candidaturas no ninho tucano. Isso dá uma oportunidade do campo progressista, da esquerda, centro-esquerda, ganharem as eleições no principal estado do Brasil pela primeira vez desde a redemocratização. Eu tenho andado no estado de São Paulo, as várias regiões, conversado com muita gente, e o que mais me chama a atenção é esse desejo de mudança, essa vontade de mudança no estado. E o PSOL viu as condições, as pesquisas também apontam para isso, da gente contribuir na construção de uma unidade do campo progressista. Para derrotar a máquina tucana, nós temos que buscar unidade. A mesma resolução que apontou a minha pré-candidatura ao governo do Estado também apontou o esforço do partido em dialogar com todas as outras forças políticas para que a gente busque uma unidade. Já estamos fazendo isso, com o PCdoB, com a Rede, com o PDT, temos diálogo com o próprio PT e com o PSB, e eu estou muito confiante que a gente vai conseguir uma unidade para derrotar tanto Bolsonaro nacionalmente, como os tucanos aqui em São Paulo. Bom dia, Boulos. Bom, o senhor acabou de falar, então, dessa construção de uma unidade com o objetivo de derrotar o bolsonarismo e o tucano no estado de São Paulo. Então, eu queria saber um pouco mais, se o senhor podia detalhar como que vai se dar essa construção dessa unidade, quais são as alianças que estão no radar? Sofia, em nível nacional, nós temos trabalhado, o campo que eu faço parte, o campo majoritário dentro do PSOL, para que a gente busque uma composição de forças progressistas para superar esse pesadelo chamado bolsonarismo. Acho que a grande meta, se o Bolsonaro chegar até as eleições do ano que vem, eu trabalho para que tenha impeachment antes. E acho que todo o campo democrático deveria trabalhar por isso. Mas caso ele chegue, a grande meta é derrotá-lo nas eleições e apresentar um projeto de reconstrução nacional. Aqui no estado de São Paulo, como eu dizia, nós temos um outro desafio. Além de derrotar o bolsonarismo, que também tem alguma força no estado, nós temos que derrotar essa máquina tucana, que é uma máquina, é importante dizer, Sofia, que atua na base do clientelismo. O PSDB se reelege no estado de São Paulo na sequência, não porque os governos do PSDB se destaquem por serem grandes gestores, têm grandes realizações, nada disso. Olha o Estado. É difícil alguém lembrar uma grande realização dos governos tucanos. É justamente porque tem uma máquina clientelista que opera na véspera de eleição, com prefeitos do interior, com deputados, e que tudo aquilo que eles deveriam fazer por planejamento, que é pensar a vocação, a demanda de cada região, fazer obras, eles fazem na véspera de eleição, não toma lá da cá. É assim que eles conseguem
manter uma certa hegemonia, sobretudo em cidades pequenas e médias do interior. Já passou da hora de superar isso. Eu estou convencido de que, para que a gente possa vencer uma máquina tão poderosa, precisa ter unidade. Eu tenho buscado dialogar com... Já temos, aliás, conversas bastante promissoras com o PCdoB e com a Rede, também com o PDT, e, apesar de hoje o PT também estar colocando a perspectiva do lançamento de uma candidatura própria, eu acho que é possível a gente avançar na composição de uma unidade. Porque a unidade ela não pode se dar em torno de um partido apenas. A unidade tem que se dar em torno de um campo político. De um campo, isso significa debate programático, não só um debate de nome. Qual é o projeto que nós vamos apresentar para o Estado de São Paulo? Como nós vamos construir ele conjuntamente a várias mãos? Não apenas uma unidade de partidos, mas uma unidade de forças, de movimentos sociais, de forças da sociedade civil. Eu tenho rodado o Estado. Já fui para 8 regiões do Estado de São Paulo. Agora, essa semana, vou estar aqui em Osasco, na região metropolitana, conversando com todos os setores, desde movimentos sociais, que é de onde eu venho, de líderes políticos sindicais do campo progressista, até bispos, padres, associação comercial. Então, essas pontes são necessárias para a gente ter um projeto, não apenas um projeto de mudança para São Paulo, mas um projeto com todas as condições de ganhar a eleição. Paulo, você falou muito da questão você fala do clientelismo do PSDB, mas a gente vê que nas eleições, em várias eleições, assim, por exemplo, Lula já ganhou em São Paulo, Lula já ganhou no Estado, a esquerda ganhou no Estado, mas nunca, no governo do Estado, nunca houve uma vitória da esquerda. Assim. Você acha que o cenário ideal seria com o PT compondo com o PSOL, com você na cabeça de chapa, e com uns tucanos divididos aí, né? A gente tem Rodrigo Garcia como candidato do PSDB e Geraldo Alckmin desenhando uma candidatura pelo PSD. Esse seria o cenário ideal para vocês vencerem as eleições? Ter o campo progressista unido é o cenário ideal. Porque, pela primeira vez, Gustavo, eles estão divididos. Os tucanos sempre chegaram unidos na eleição. É a primeira vez que eles vão estar divididos. Então, isso é uma vantagem para o campo progressista. As pesquisas mostram isso. Há pesquisas que nós estamos, inclusive, em primeiro lugar, o que é inédito. Né? A esquerda, há um ano da eleição no Estado, está em primeiro lugar. Como você disse, nós nunca ganhamos o Estado de São Paulo. Agora, vamos considerar o seguinte. Esse mito também de que o Estado de São Paulo é conservador por excelência, você mesmo pontuou. Candidaturas de esquerda nacionais já ganharam aqui no Estado de São Paulo. Né? E eu acho que o PSDB ele operou. Veja, nós precisamos colocar as coisas como elas são. Nós temos hoje 26 mil cargos comissionados na máquina pública estadual. São 26 mil cargos de indicação política. Alguém que se filiou ao PSDB ou um partido aliado em 1995 tem mais estabilidade do que um servidor concursado no Estado. Sabe, é uma coisa monstruosa. E é essa máquina que nós temos que operar. Agora, nada dura para sempre, nem na vida, nem na política. Tem um cansaço já em relação a isso, tem uma fadiga. E o Dória, com o jeito marqueteiro, arrogante dele, acelerou esse processo de cansaço e de desgaste do PSDB. Se a gente olhar o governo do Dória, Gustavo, é marketing puro, é muito marketing para pouco resultado. Até com a vacina, ele fez marketing, a ponto das pessoas, sabe, gerar um constrangimento. Ele, de fato, trabalhou para que o Instituto Butantan buscasse a vacina, mas ele faz uma propaganda tão grande em relação a isso, como se ele fosse o cara da vacina, o pai da vacina. O pai da vacina são os cientistas, os servidores, pesquisadores que arregaçaram as mangas e foram lá, sabe? Então, gera uma antipatia. A maneira como ele agiu com o próprio Alckmin, com o Goldman. Então, isso também foi acelerando um processo que eu acho que nos dá as condições de fato, vencer as eleições de São Paulo. Nós temos falta só o PT ser um pouco mais humilde e aceitar compor com o PSOL numa chapa, é isso? Olha, eu prefiro não colocar nesses termos. Eu acho que esse é um momento em que a gente precisa ter muita responsabilidade histórica, em nível nacional
e também aqui no estado de São Paulo. Precisa ter generosidade. Não pode, a gente não vai construir unidade com hegemonismo, com imposição. Nós temos que construir isso com muito diálogo, né? Você sabe, Gustavo, eu, enfim, nunca fui filiado ao PT. O PSOL nunca esteve nos governos do PT. Mas isso não nos impediu de, quando o Temer e o Cunha urdiram o impeachment golpista contra a Dilma, de estar na linha de frente naquela batalha, mesmo tendo muita discordância com políticas do governo da Dilma. Nós nunca fomos do PT, mas isso não nos impediu de estar ali no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, levando uma multidão, inclusive, contra a prisão do Lula. Eu perdi as eleições de 2018 para a presidência. No dia seguinte, eu estava rodando o Brasil para ajudar na campanha do Haddad no segundo turno. Então, a unidade ela tem que ser em torno de um campo, não apenas em torno de um partido. A unidade se constrói com generosidade. Nós estamos construindo essa unidade do campo progressista há bastante tempo, há anos. E essa mesma disposição que nós temos, a gente espera, francamente, que outros setores do campo progressista possam ter. Bom, em nível nacional, o senhor está falando muito de uma unidade. As pesquisas estão mostrando, as pesquisas eleitorais para presidente, estão mostrando muito uma polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa terceira via, como a gente viu agora nas manifestações de 12 de setembro, não se mostrou muito forte ainda para disputar contra o Lula e o Bolsonaro. O senhor, então, aposta em uma unidade com o PT para o primeiro turno, ou o senhor acha que o PSOL vai manter a marca registrada e lançar uma candidatura própria, mesmo que isso seja dividir um pouco as forças contra PT e Bolsonaro? Sofia, primeiramente, acho que é importante a gente fazer uma consideração sobre as manifestações desse domingo. Você tem toda a razão, elas apontam que a terceira via não tem emocionado e nem empolgado muita gente, e apontam também que esses movimentos, MBL, Vem para a Rua, perderam inteiramente a sua base social, né? A base social desses movimentos, que existiu naquela onda do impeachment da Dilma, ela foi fagocitada pelo bolsonarismo. Eles perderam capacidade de mobilização. Hoje nós temos duas forças no Brasil capazes de botar gente na rua, de mobilizar multidões. É a esquerda, com os movimentos sociais, e o bolsonarismo. É importante a gente pontuar isso, embora eu tenha trabalhado e trabalho abertamente, escrevi textos também sobre isso, de que nós temos que buscar a unidade mais ampla. A esquerda sozinha também não tem forças suficientes para derrubar o Bolsonaro, para garantir o impeachment. Então, nós temos que buscar ampliar. Então, nós temos manifestação agora no dia 2 de outubro, que eu acho que vai ser um capítulo importante para isso. Sobre 2022, o que eu defendo é que a gente busque uma unidade para derrotar o Bolsonaro. Hoje, quem expressa melhores condições de representar uma candidatura para derrotar o Bolsonaro, em qualquer pesquisa, naturalmente é o Lula. Agora, a unidade não é automática. A unidade se constrói a partir de um debate de programa. Qual é o perfil da candidatura? Qual é o projeto que vai apresentar para a reconstrução do Brasil? Qual é o espaço do PSOL nessa unidade, nessa aliança? Unidade não pode ser só venha a nós. Tem que ter um diálogo, tem que ter um conforto para que todos os partidos possam estar nesse espaço, sabe? Não pode ser um negócio em nível de imposição, né? Então, nós estamos fazendo esse debate interno do PSOL, o PSOL está em processo congressual, onde vai tomar as suas definições. Mas a minha posição é a construção da unidade. A gente está falando também de economia, né? Você falou que tem rodado São Paulo aí. Vê que 2022 e já 2023, quando tiver um novo governador no estado, vai ser o ano começar a retomada econômica, já a gente espera que com um ciclo de vacinação completo, com um novo ciclo de vacinação, a situação possa ser mais ou menos normalizada. Queria saber se você vier governar São Paulo, quais são as suas prioridades para o Estado e quais as prioridades econômicas para o Estado, já que você falou aí que o crescimento econômico de São Paulo patina?
Vamos lá, Gustavo. Eu acho que quem assumir, tanto o Brasil quanto o Estado de São Paulo em 2023, vai ter um desafio de reconstrução. Nós vamos ter vivido, não só, espero já, todos nós esperamos um pós-pandemia, mas um momento também de uma crise econômica aguda no país e no Estado. Um dos grandes dramas do nosso Estado é o processo de desindustrialização. São Paulo tem um papel-chave na economia nacional, não só por representar 30%, quase um terço do PIB do país, um orçamento de 250 bilhões, mas porque também vários dos setores de ponta, de inovação da economia brasileira estão aqui. Agora, o que a gente tem vivido é um processo de perda de protagonismo e também de perda de empregos. Você pega o que é a saída da Ford em Taubaté, o que é a saída da LG em Taubaté, e não é só por guerra fiscal, é porque não há uma política de atração para inovação. Muito mais do que isenção tributária, o que atrai é você ter demanda, né, o consumo das famílias ativo, e o que atrai investimento também é você estar num processo de ponta. Vamos pegar o exemplo da Ford. Por que a Ford saiu do Brasil, não só de São Paulo, saiu da Bahia e do Ceará também, fechou as suas 3 plantas no país e se manteve na Argentina? Porque a fábrica da Ford na Argentina tem um agregado tecnológico muito maior. Hoje, a indústria automobilística está discutindo carro elétrico. Você tem um debate sobre tecnologia verde, sustentável, né? Hoje, você está o mundo todo discutindo 5G, inteligência artificial. São Paulo tem o potencial de, no Brasil, liderar o processo de pensar um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, baseado em pesquisa e inovação. Nós temos a FAPESP, a principal agência de fomento. Nós temos uma rede de 3 universidades públicas pujantes no país. Nós temos o IPT, nós temos uma série de institutos, né? Uma rede de ensino técnico capazes de liderar um processo de inovação que coloque São Paulo, e nesse sentido também o Brasil, numa outra posição em relação à divisão do trabalho internacional e à capacidade de atrair investimentos e geração de emprego. Agora, isso não se faz, Gustavo, sem retomada de investimento público. O papel do Estado numa crise é sempre muito relevante. O orçamento de São Paulo é o orçamento de um país, comparável a vários países, maior do que vários países latino-americanos, inclusive. Nós temos um orçamento de 250 bi ao ano. Esse orçamento tem que ser usado também para processo de indução ao desenvolvimento, obras de infraestrutura, de saneamento, de moradia popular. O que nós estamos vendo é obra parada, o que nós estamos vendo é o Dória ter acabado com a CDHU, num estado que tem mais de 1 milhão de pessoas sem moradia, uma desigualdade social profunda. Eu tive esses dias em Ribeirão Preto. Você sabe, Ribeirão é a capital do agronegócio, né? Uma cidade rica do interior de São Paulo. O que eu vi numa comunidade de Ribeirão Preto, chama Comunidade Locomotiva, e tem esse nome justamente porque tem vagões de trem abandonados e as pessoas moram dentro dos vagões, de containers, Gustavo. Quando eu fui lá, estava menos de 30 graus, mas você não conseguia ficar 5 minutos, e as pessoas moram lá. É um calor danado. Quando está no frio, uma moradora, eu entrei lá no vagão dela, no barraco dela, e ela me falou, olha, você não está conseguindo ficar aqui no calor, imagine o frio. Né? Eu botava 3 cobertores no meu filho, ele tremia. Esse é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem né? Tem miséria, tem desemprego. Hoje você anda numa rua aqui da capital ou de qualquer grande cidade, não tem um semáforo que você não pare que tem alguém com um papelão pedindo dinheiro para comida. Então, você tem que ter prioridade num processo de desenvolvimento econômico baseado na sustentabilidade ambiental e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento tecnológico, mas também com preocupação com o combate à desigualdade social e geração de renda no Estado. E essas são as prioridades que eu tenho utilizado e trabalhado com a minha equipe para pensar um plano de governo ousado para o nosso Estado. Bom, parte dessa retomada econômica que o senhor falou, ela passa pela iniciativa privada também, que a gente ainda vê que tem um receio em relação à vitória de um candidato de esquerda no comando do estado mais forte economicamente, que é São Paulo. O que o senhor acha dessa resistência e o que o senhor tem para responder sobre essa relutância que ainda persiste no empresariado? Sofia, eu não acho que essa relutância, no que se refere a um projeto de combate às desigualdades, é de todo o empresariado. Eu acho que é uma parte que já percebeu que se o país e o Estado continuam desse jeito, isso aqui vai convulsionar,
Isso aqui é ladeira abaixo, né? Você tem uma parte minoritária da sociedade que vai ficar atrás de condomínio fechado, com cerca elétrica, andando em carro blindado, com medo de parar no semáforo, uma parte da sociedade vivendo com medo e outra parte da sociedade vivendo no desespero. Isso não interessa a ninguém, né? Nós estamos num nível pré-convulsional na sociedade brasileira, com 15 milhões de desempregados e voltando ao mapa da fome. Agora, eu acredito, e disse isso na minha campanha à Prefeitura de São Paulo, inclusive no segundo turno da minha campanha aqui na capital, teve um grupo de empresários que soltou um manifesto em apoio à nossa candidatura. Eu dialogo, tenho ido para várias regiões do estado, dialogo com associações comerciais, empresariais, escuto as demandas deles, e, sobretudo, dos pequenos e médios. O que os pequenos e médios comerciantes, microempresários, nessa crise, ficaram a Deus dará, abandonados por falta de política, o Pronamp do governo federal chegou para 7% deles apenas, né? Excluiu a enorme maioria, e aqui no estado de São Paulo você não teve uma única política de apoio a eles na pandemia, né? Assim, nós temos que fazer este debate não de uma forma abstrata, não a partir de preconceitos. O Boulos invade terra, a esquerda comunista vai fazer não sei o quê, né? Mas tem que fazer a partir de um debate sério, um debate coerente sobre políticas públicas, sobre políticas de Estado. É isso que nós temos buscado fazer com todos os setores da sociedade. Aqui na capital, Sofia, na eleição do ano passado, a gente começou a quebrar um estigma e um preconceito. Todo mundo sabe de onde eu venho. Todo mundo sabe quais são minhas posições. Eu venho do movimento social e não escondo isso, tenho um enorme orgulho disso. Eu tenho posições de esquerda de combate à desigualdade social, das quais eu não pretendo abrir mão, né? Agora, o que talvez os últimos anos do país têm nos mostrado é que política se faz também com diálogo, que política é feita com intolerância, com fake news, com caricatura, nos leva ao abismo que a gente está hoje. E eu acho que tem cada vez mais gente compreendendo isso. Então, eu vou fazer o mais amplo diálogo para que a gente possa quebrar esses estigmas e estereótipos, ao mesmo tempo com um projeto bem definido de combate à desigualdade social no estado de São Paulo. Legal. Boulos, generosidade foi uma palavra que você falou aqui para poder formar as alianças. Queria agradecer muito a generosidade de você de nos atender aqui no Papo com o Editor. Agradecer a Sofia, que é um grande talento que a gente tem no jornalismo. Claudião da Luz, que está fazendo a nossa ponte, a fazer a edição, e agradecer a todos que acompanharam mais esse Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Até a próxima semana.